Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou Bruno Rodrigues, eu sou gerente educacional aqui do Programa Pleno. E como prometido, eu estou aqui com o Mozart Neves Ramos, ele que foi o nosso primeiro convidado do primeiro encontro do Conecta Pleno, uma jornada pela educação integral, falando sobre educação socioemocional, uma formação plena e integral para todos. E ele prometeu e se comprometeu aqui comigo e com todo o nosso time aqui do Pleno de gravar aqui dúvidas e comentários que, eventualmente, por questão do tempo, não foram possíveis de serem respondidas no dia do nosso primeiro encontro. Então, esse nosso bate-papo aqui está sendo gravado e nele a gente vai trazer aqui os comentários de vocês. Então, lembrando aqui e trazendo para o contexto de todos, o professor Neves Ramos, hoje ele é conselheiro do Conselho Nacional de Educação e também professor da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da USP de Ribeirão Preto. Obrigado mais uma vez, Mozart, por estar aqui com a gente, por ter disponibilizado mais um pedacinho do teu tempo para a gente gravar aqui e poder oferecer para os participantes um pouquinho mais aí do teu conhecimento. Bruno, uma alegria enorme voltar a falar com você, com todos os professores, educadores, gestores que acompanham esse belo trabalho da Experiência Pleno, e aquilo que nós prometemos, até por uma questão de respeito a todos aqueles que nos acompanharam durante o evento, mas que pela questão limitativa do tempo não foi possível responder todas as perguntas. Então, hoje estou aqui à disposição para complementar aquelas questões que não foram respondidas no nosso evento. É uma alegria muito grande estar com você. Obrigado, professor, mais uma vez. Muitos comentários, Mozart, chegaram aqui falando um pouquinho mais da temática geral, né? Então, eu queria que você começasse trazendo um pouquinho das tuas percepções sobre o que o público trouxe, né? Falando aí sobre essa relação do desenvolvimento das competências socioemocionais com o que a gente está falando aqui da formação integral. Então, eu queria que você começasse trazendo um pouquinho dessa visão mais macro, porque chegaram vários comentários e dúvidas falando dessa questão mais macro, e aí depois eu entro um pouquinho mais nas dúvidas que chegaram. Pode ser? Claro, Bruno, eu acho que essa questão, a temática que nós apresentamos e compartilhamos com todos que nos acompanharam naquela oportunidade, é uma temática extremamente estratégica para o presente e o futuro da educação, porque nós estamos falando de formação integral das pessoas. Isso, na verdade, já dialoga desde a Constituição Federal, no seu artigo 205, em que coloca a educação como direito, mas não qualquer educação, uma educação que desenvolva plenamente as pessoas. Então, é uma educação que vai além dos aspectos meramente cognitivos. Isso implica em você desenvolver habilidades e competências que vão além daquelas tradicionais, vinculadas às aprendizagens tradicionais, à inteligência, mas principalmente às sociais, às emocionais, às físicas, você desenvolvendo o ser humano na sua plenitude. Então, esse é o tema da educação integral, que veio e ganhou muita força com o advento da Base Nacional Comum Curricular. Porque quando a BNCC trouxe aquelas 10 competências gerais que todos os estudantes precisavam desenvolver e vão desenvolver ao longo de todo o percurso da educação básica, da educação infantil até o ensino médio, isso naturalmente implica numa nova escola, uma escola em que essas competências sociais, emocionais, físicas, que, diga-se de passagem, sempre foram desenvolvidas na escola, mas faltava uma intencionalidade no âmbito curricular. Eu acho que a base trouxe uma bússola, a base não é um currículo, mas é uma bússola que orienta o currículo escolar na perspectiva de desenvolver plenamente as pessoas. É tanto que a BNCC traz exatamente essa contextualização de uma educação integral, mas permite uma flexibilização com base no projeto pedagógico da escola, ao deixar 40% que seja trabalhado com base no projeto pedagógico escolar. Então, a educação integral é fundamental para se viver no século
que é fortemente caracterizado por um cenário disruptivo. O que é um cenário disruptivo? É um cenário que se caracteriza por descontinuidades, muitas vezes provocadas por mudanças tecnológicas. Mas a pandemia não foi tecnologia, né? Mas provocou uma mudança brutal, por exemplo, na maneira de pensar, de agir, de dar as aulas, de oferecer atividades escolares, da noite para o dia, tivemos que nos reinventar, não é? Mas está deixando alguns legados importantes, mesmo diante de um cenário extremamente triste, né, de perdas de mais de 400 mil vidas, infelizmente, mas também nos mostrou que daqui por diante não dá mais para a gente pensar numa educação integral que não incorpore as novas tecnologias no processo de aprendizagem, como um grande instrumento de apoio ao professor. E aí também veio com muita força o próprio ensino híbrido, né? Então, para você desenvolver todas essas novas possibilidades de trabalhar a sala de aula, você vai ter que desenvolver outras competências. Por isso, como relator dessa matéria no Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum, tanto da formação inicial como da formação continuada, se inspira exatamente na BNCC, no desenvolvimento de competências, na perspectiva do professor também se desenvolver plenamente. Ou seja, uma formação integral para o professor. Porque se ele não estiver preparado, não tiver essas competências desenvolvidas, será muito difícil para o próprio professor desenvolver as competências postas na BNCC. Então, o cenário atual exige uma nova escola, um novo professor para um novo aluno, né? E esse novo aluno, ele se descortina com essa enorme capacidade de se adaptar ao novo, de ser criativo, de ser uma pessoa crítica para tomar decisões assertivas, né? Resiliência emocional, cultura digital. Isso são competências que, se nós fôssemos olhar a escola de décadas atrás, praticamente a gente não dava muita ênfase a essas competências, pelo menos de forma intencional no currículo. Então, você construir o currículo onde essas competências estão articuladas com as aprendizagens essenciais, você dá uma intencionalidade. E aí você vai desenvolvendo competências nos nossos estudantes para que eles possam viver plenamente no século XXI. Perfeito, Mozart. Cobriu aqui muito do que a gente trouxe aqui no nosso primeiro encontro. E lá, Mozart, na tua fala que a gente teve no Conecta, você trouxe alguns estudos, né? Você trouxe alguns dados ali de pesquisas, trazendo um pouco das evidências, né, acerca aqui das competências socioemocionais. E aí é uma primeira pergunta que surgiu aqui da Elizabeth, que é de onde a gente encontra esses dados, né? Onde que a gente consegue ter acesso a essas informações. Olha, Elizabeth, os dados que eu trouxe, um deles foi do James Heckman, que tem muitos trabalhos mostrando a importância das socioemocionais, o seu desenvolvimento no desenvolvimento pleno das pessoas. E ele tem estudos longitudinais muito importantes que mostram, por exemplo, que a criança, não é, conforme eu mostrei, que desenvolve essas atividades, essas habilidades, essas competências socioemocionais ainda na pré-escola, na educação infantil, ela tem um outro futuro, um futuro muito mais promissor, e não só no campo profissional, no campo pessoal e no campo social. Então, Heckman tem muitos estudos longitudinais mostrando a importância das socioemocionais para o desenvolvimento pleno das pessoas. Então, eu vou ver juntamente aí com o Bruno, passar um pouco da bibliografia produzida pelo Heckman, James Heckman, e o outro trabalho, que foi um trabalho muito importante, muito relevante, que foi feito pelo laboratório LEPS, da USP de Ribeirão Preto, né? Coordenado pelo professor Dr. Luiz Scorza-Fabbri, né? Onde ele trabalhou a análise de 6 competências socioemocionais
e a relação dessas competências com as aprendizagens, com as proficiências em matemática e língua portuguesa. Né? E ele encontrou correlações muito interessantes, né, no trabalho que ele desenvolveu, né, mostrando que competências socioemocionais e competências cognitivas vinculadas às aprendizagens trabalham juntas, né? Uma potencializa a outra. Né? Então, quando a gente tem uma educação integral, em que você tem competências socioemocionais sendo desenvolvidas, impacta fortemente na aprendizagem, na proficiência escolar. E foi isso que o Luiz mostrou, analisando os alunos, né, do 3º e 4º ano do ensino fundamental, das redes públicas e particular de Ribeirão Preto. Eu tenho a apresentação na íntegra e eu vou mandar para o Bruno, e que ele vai poder disponibilizar, e com os contatos também do próprio professor Luiz Escosa Fávio. Perfeito, Mozart. Obrigado. E a gente disponibiliza assim que o professor mandar para a gente vai reunir esses dados e manda para vocês também, tá? Professor, chegou uma outra dúvida aqui, essa da Célia, do Colégio Contato Interativo de Maceió, Alagoas. E ela, de certa forma, tem um gancho com o que você começou trazendo aqui da formação integral. Ela pede que você fale um pouquinho sobre homeschooling aqui no Brasil, né? E aí eu acho que tem muita dessa relação. Como que a gente faz esse vínculo entre o homeschooling e o desenvolvimento das competências socioemocionais, né? Complementando aqui a pergunta da Célia. Olha, Célia, essa pergunta tem tudo a ver com a nossa apresentação, né, o homeschooling. Por quê? Em primeiro lugar, vamos lembrar ainda o artigo 205, né? Que a educação tem que ser oferecida, é um direito de todo estudante, e ela deve ser oferecida como direito pelo Estado e pela família, em colaboração com a sociedade, na perspectiva do desenvolvimento pleno das pessoas. Então, é papel da família também o processo de educar. Todavia, pelo que eu acabei de mostrar agora, as competências socioemocionais, como a empatia, a resiliência, a colaboração, trabalho em equipe, você só desenvolve isso se você tiver num ambiente coletivo, com outros coleguinhas, com outras crianças da sua idade, trabalhando o desenvolvimento dessas competências no ambiente escolar, cujo currículo promove esse desenvolvimento. Se você está tendo a sua educação no âmbito familiar, mesmo que por um professor de formação adequada, mas você está estudando sozinho, você não está estudando com outros colegas, você não está compartilhando, você não está exercendo a colaboração, você não está exercendo o trabalho em equipe, você não está exercendo a empatia, né, a resiliência, né? E isso, Célia, você só desenvolve se a criança estiver na escola. Então, era muito importante passar para os pais o impacto de um eventual homeschooling em relação à vida futura dessa criança. Você pode até desenvolver os aspectos das aprendizagens esperadas. Isso não é o problema. Entretanto, o problema é que você não vai desenvolver plenamente essa criança no homeschooling. Veja o que o Japão, Célia, está fazendo. Várias escolas japonesas, para desenvolver essas competências socioemocionais ainda na fase infantil, da primeira infância, está trocando os brinquedos que antes as crianças brincavam isoladamente por brinquedos de tamanho e pesos ampliados. Por quê? Porque para brincar com aquele brinquedo, a criança vai ter que trabalhar com outras crianças, pelo volume, pelo peso. Então, é uma maneira de você trabalhar a empatia, trabalhar a equipe, você vai compartilhar, você vai trabalhar a resiliência e, algumas vezes, você insistir numa determinada situação, a persistência, né? Então, você tem que criar um ambiente educacional que promova o desenvolvimento dessas habilidades. Então, é muito importante, ao tomar essa eventual decisão, que eu jamais colocaria um filho meu em homeschooling,
mas procuraria a escola que eu acreditasse que desenvolvesse o meu filho da maneira como eu entendo, que eu acho que é direito dessa criança, né, se desenvolver e ter um futuro promissor do ponto de vista pessoal, social, né, profissional, que ao tomar essa decisão do isolamento caseiro, você está tirando dela a enorme possibilidade de desenvolver essas habilidades que são tão importantes para se viver no século XXI. E o homeschooling não faz isso. Então, eu acho que estamos tirando parte de um futuro promissor dessa criança. É assim que eu vejo o homeschooling. Aqui no Pleno, inclusive, professor, a gente fala da nossa abordagem ela ser safe, né? S do sequencial, A de ativo, F do focado e E de explícito, né? E trazendo essa intencionalidade, de fato é difícil você promover uma das 5 competências que a gente busca desenvolver de forma ali intencional, estruturada, são habilidades de relacionamento, né? É difícil você colocar o aluno para, de fato, desenvolver aqui habilidades de relacionamento num contexto de isolamento, né? Perfeito. Professor, aí chega uma outra pergunta aqui, chegou da Gil Ramos, que também tem conexão com o que você trouxe na tua fala, quando a gente falou um pouco sobre avaliações. E ela trouxe aqui, no contexto das habilidades socioemocionais, quais seriam as ferramentas mais indicadas atualmente para a sua melhor, e ela coloca entre aspas, avaliação? Olha, esse tema de avaliar as competências socioemocionais é talvez o fator mais desafiador, juntamente com a formação adequada dos professores para essa questão do desenvolvimento da educação integral. Acho que o currículo está bem estruturado, a formação já tem bússolas, através das resoluções do CNE, que eu fui o relator, que é baseado em competências que dialogam com a BNCC, mas a etapa mais atrasada nesse processo é como avaliar se, de fato, as crianças e os jovens, ao longo do percurso da educação básica, estão desenvolvendo essas competências. E aí eu vou aproveitar, porque eu tenho esse conhecimento, da iniciativa da Pleno, aí, do Pleno, com o Instituto Ayrton Senna. Porque hoje, na minha opinião, e eu falo isso com muita tranquilidade, já que não estou mais no Instituto Ayrton Senna, trabalhei durante 6 anos como diretor de inovação, hoje eu estou na cátedra da USP, eu posso dizer que o instrumento hoje mais bem estruturado, né, para fazer a mensuração do desenvolvimento de 5 grandes fatores associados às competências socioemocionais, entre elas a persistência, a autogestão, a amabilidade, é o SENA. Por uma coincidência, a sigla bateu com o nome SENA, com 2 N's, inclusive. E o instrumento SENA hoje é, para mim, o mais seguro e melhor instrumento para medir a avaliação do desenvolvimento de competências. Tem também, o SENA usa muito as rubricas dentro do seu processo, né? Esse trabalho do Luiz Escorza Fábio, que eu me referi, ele usa o SENA, né? Então, quem está fazendo medidas de competência está usando o SENA. Perfeito. Mozart, aí chegou uma dúvida aqui que eu tenho certeza que não foi só da Elizabeth, chegou de várias, com certeza outras pessoas também querem saber, porque você transmite tanto conhecimento que elas querem saber onde que elas podem acessar mais isso, né? Então a Elizabeth pergunta onde que ela pode te seguir, né? Eu sei que você não tem redes sociais, mas onde que os educadores que estão assistindo a gente, as escolas, conseguem encontrar mais textos teus, enfim, ter mais acesso a tudo que você nos brinda aí, professor? Olha, Elizabeth, em primeiro lugar, obrigado pela sua generosidade, né? Eu tenho uma limitação, é limitação mesmo, não é outra palavra. Eu não sei ainda lidar muito bem com essa questão de rede social. Eu sou uma pessoa que, às vezes, me influencia muito acompanhar redes sociais, isso me tira meu foco. Não é? Hoje eu tenho um foco muito profundo em relação às coisas que eu já elegi como prioritárias na minha vida, do ponto de vista profissional, na educação. Eu reconheço que, ao não trabalhar de maneira intensa nas redes sociais, com Twitter, com Instagram,
com todos esses instrumentos que hoje fazem parte do arcabouço das redes sociais, eu termino ficando, digamos, de fora de um processo maior de debate. Mas é uma escolha, você tem que saber fazer escolhas, e eu fiz isso para ter paz, eu quero muito ter paz na minha cabeça, eu não quero estar preso ao que as redes sociais falam, eu sei que eu perco com isso, por um lado, mas eu fiz o balanço, eu ganho mais, porque eu tenho um pouco de paz, um pouco de equilíbrio para tocar outras coisas. Entretanto, Elizabeth, eu faço muitos artigos de opinião e eu estou colocando à disposição do Pleno todos os meus artigos de opinião e é uma maneira que você pode acompanhar, além, naturalmente, das palestras, mas também pelo e-mail. O e-mail eu respondo a todos os professores, porque o e-mail termina sendo, e tem o WhatsApp, mas o WhatsApp eu fico muito restrito, mas o e-mail, sempre quando um professor quer trocar alguma ideia comigo, ou quer alguma orientação, alguma dúvida, eu sempre respondo. Eu procuro muito, e está aí um exemplo. Eu poderia ter concluído a nossa palestra, a nossa fala, e acabou, mas eu acho que eu tenho muito respeito pelos professores, pelos educadores, né? Então, eu acho que você me escrevendo por e-mail, e o Bruno tem o meu e-mail, eu vou responder com o maior prazer, né? Então, eu acho que são esses caminhos. Eu, infelizmente, hoje mesmo, uma amiga minha que trabalhou muito tempo, com quem eu aprendi muito sobre educação integral, a Simone André, ela trabalhou 18 anos no Instituto Ayrton Senna. Aprendi muito com ela sobre a educação integral, projeto de vida. É uma grande especialista, a Simone. E aí ela me acompanhou numa live nesses dias, aí disse, você deveria ter um canal de comunicação com os educadores, tal. Eu preciso amadurecer, né? A gente tem que saber o nosso tempo de cada coisa, né? Mas eu estou amadurecendo. Mas eu não sou muito realmente afeto, redes sociais não me instiga, não me move no sentido de caminhar nessa direção. Mas de e-mail, WhatsApp, palestras, artigos de opinião, eu gosto. Comenta para a gente aqui, Mozart, onde que você está escrevendo hoje, para que as pessoas possam encontrar na internet. A gente também pode disponibilizar também no site do Pleno. Eu tenho três eixos de artigos de opinião. 2 deles são fixos. Como vocês sabem, eu sou de Recife, né? O Jornal do Comércio, o sistema Jornal do Comércio, que não é mais só jornal, hoje tem... Aí ele joga em Twitter, joga em Instagram, joga em rádio, joga em TV. Eu tenho um artigo de opinião a cada segunda-feira, 15 dias. Por exemplo, no dia 3 de maio, saiu o artigo que eu falei sobre o atraso escolar. Daqui a 15 dias, portanto, no dia 18, a gente vai ter, dia 17, a gente vai ter um novo artigo. Então, esses artigos que eu estou publicando no Jornal do Comércio, eu vou disponibilizar para a Biblioteca do Pleno. O outro artigo, que eu tenho há mais de 11 anos, esse artigo, que é mensal, toda primeira quinta-feira de cada mês, eu escrevo no Correio Brasiliense. Já virei, assim, algo que faz parte já, talvez, historicamente, da minha vida. Tanto que meus livros que eu publiquei decorrem muito dos artigos publicados no Correio Brasiliense, que eu faço a atualização e ampliação de dados e publico os livros. E os livros meus, como todos sabem, são gratuitos, são abertos, livres de acesso, né, que podem ser acessados gratuitamente por todos os professores. E, às vezes, eu sou muito demandado também assim, por artigos de encomenda, ou do Estadão, ou da Folha de São Paulo, quando sai algum tema e eles querem, digamos, a minha opinião sobre aquele tema. Então, o que eu posso fazer é, aqueles que já são regulares, como o Jornal do Comércio e o Correio Brasiliense, vão ter seguramente na Biblioteca do Pleno. E todos aqueles que eu publicar em decorrência de um fato novo, eu também disponibilizo. Então, esse é um caminho, Bruno, que para mim será um enorme prazer
colaborar e ter essa colaboração também do Pleno na disseminação das nossas ideias. Nossa, Mozart, não sei nem como te agradecer. Você sempre extremamente generoso, não só por estar disponibilizando tudo que você comentou aqui, mas mais uma vez pelo teu tempo. A gente encerra aqui com as dúvidas que chegaram ali no dia do nosso primeiro evento. Lembrando que o evento que a gente fez, ele está gravado, ele está disponível ali no YouTube, então para quem não assistiu, a gente recomenda muito que assistam. E te agradecer novamente, Mozart, por toda a tua paciência, tua atenção com a gente, com as nossas escolas, educadores que sempre estão aqui acompanhando o nosso trabalho. Eu sei que você já tomou aí, se eu não me engano, a tua primeira dose, né? Então, transmito essa torcida e essa esperança de que a dose da vacina aí chegue para todos os nossos educadores também, para que a gente possa cada vez mais ver a nossa educação voltando e a importância que isso tem aí para o nosso país. Então, agradecer mais uma vez e, enfim, até a próxima. Eu tenho certeza que esse não vai ser nosso último encontro, vão ter novos bate-papo e é sempre um prazer estar com você, Mozart. Olha, Bruno, sou eu que agradeço. Não é? Eu estou agora com esse desafio das competências do diretor escolar no Conselho Nacional de Educação, a deliberação, portanto, a eventual aprovação no Conselho deve acontecer agora na reunião de maio, no dia 11 de maio, vamos ter a reunião do Pleno, né? E, portanto, vai ser mais uma contribuição que a gente dá à educação brasileira e, sem dúvida, vacina para todos os nossos professores. Só assim eles vão poder ter a segurança para um retorno presencial. Fazer o que o Uruguai, né? O Uruguai priorizou os professores exatamente para que a educação, as aulas, tivesse um retorno prioritário. Pois é, não, com certeza, embora passos lentos, mas a gente espera que pouco a pouco aí a gente consiga aí avançar com nossa vacinação e ver não só, claro, nossa educação, como nossa economia também retomando o que a gente conhece, que a gente espera aí de próximos passos. Mozart, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço aí para você aí no calor de Pernambuco. Aqui em São Paulo está começando a esfriar, e aí até a próxima.